Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e sabe aquele código que você fica prometendo para si mesmo e para sua equipe que um dia vocês vão refatorar? Aquela solução temporária que acaba sendo definitiva? Aquela lib que você vai atualizar, mas que fica postergando porque pode quebrar alguma coisa? Hoje a gente vai conversar com uma galera que resolveu atacar essas coisas de uma forma mais pragmática, criando um time específico para lidar com esse tipo de situação. Vamos entender então como eles fizeram isso e muito mais. Eu tenho certeza que você vai aprender de montão. E para essa conversa de hoje, a gente está aqui com o Pedro Braga, que é Tech Manager lá na Bossa Box. Como é que você tá, Pedro? Bem melhor agora, cara. Prazer estar aqui. Prazer, cara. Estamos também com a Letícia Gueno, que é desenvolvedora. Beleza, Letícia? Tudo certo. Pessoal, antes da gente começar a falar sobre o assunto principal desse vídeo aqui, eu queria que vocês contassem um pouco sobre a Bossa Box. O que é a empresa, né? O que vocês fazem aí? Basicamente, a Bossa, a gente tem o conceito de Prolancer, que basicamente são freelancers profissionais que se juntam em squads e trabalham para algum produto que alguma empresa esteja buscando desenvolver. Então, geralmente, nesses squads, a gente conta com um Product Manager, um designer e desenvolvedores. Aí a gente tem desenvolvedores front-end, full stack, back-end, mobile. Tudo depende do produto que a empresa que está buscando a gente procura desenvolver, no caso. Se eu sou um desenvolvedor, um designer ou o que quer que seja, um profissional de tecnologia, e eu estou procurando, de repente, uma oportunidade de trabalhar num projeto no meu tempo livre e ganhar uma grana, melhorar minhas habilidades e por aí vai. Eu entro na plataforma da Bossa, me cadastro e, sei lá, vejo oportunidades ou as empresas entram em contato comigo. Como que funciona esse processo, geralmente? É isso. Hoje a gente funciona no modelo mais ou menos assim. Você se cadastra lá na plataforma e aí vão ter várias empresas, você dá o apply e aí você entra no processo seletivo para aquelas vagas e tal, tem toda uma triagem. Mas também é um processo bem descomplicado, né, cara? Porque a ideia, tipo, da Bossa Box não é piorar o enredo, né? É facilitar. Então, tipo, a gente olhou lá, vai ter talvez um testezinho interno, dependendo da vaga. E aí a ideia é essa. Entendeu? Uma coisa bem simples para ajudar o meio de campo aí. E essas vagas, elas costumam ser full-time ou parciais? Tem as duas modalidades? Como é que é? Então, tipo, hoje nossas vagas elas são majoritariamente part-time, cara. A gente coloca elas e aí, tipo, é um modelo mais fluido, né, de trabalho. Então, quando o Prolancer, e aí você que tá ouvindo aí pode ser um Prolancer no futuro, você vai lá, vai preencher, e aí quando você preenche, você coloca os horários que você tem disponibilidade, entendeu? E aí quando a gente vai fazer um match com o cliente, a gente leva isso em consideração. Os horários que você tem disponíveis com os horários que o cliente entende que agregam valor para ele. E aí a gente faz um match entre o cliente e o Prolancer. Não é como se vocês fossem uma consultoria, né, que contratam pessoas e alocam dentro de clientes. Eu acho que talvez um caso de uso mais parecido seja algo do tipo, vamos pensar, estou desenvolvendo um software, tenho uma startup, estou desenvolvendo um produto e eu preciso, sei lá, melhorar a usabilidade do meu produto, só que eu não preciso de alguém full time para isso, eu preciso de alguém que me ajude meio que com uma consultoria pontual de UX e que me ajude a desenvolver um protótipo inicial e aí de repente seria legal um Prolancer para isso. Hoje a gente tem de ponta a ponta, a gente tem tanto clientes que estão com a gente há muito tempo, e aí a gente hoje atua lá neles, mesmo com o modelo part-time, com produtos core, né? Tem cliente que tem produtos core, e rola isso muito que tu falou, Gabs, né? Tipo, da gente ter uma particularidade, o cliente precisa atacar um problema, e aí ele entra com a squad nossa, que é no modelo de squad as service, então ele entra com a squad nossa para resolver um problema, entendeu? E isso é bacana porque querendo ou não, né, quando você contrata uma pessoa, até a pessoa se ambientar ali ao projeto, você de repente fazer um onboarding, treinar no dia a dia e até a pessoa começar a produzir enfim, pode ser um grande trabalho e às vezes acontece de não ter o match ali, né? Às vezes você contrata achando que vai ser alguém que vai resolver o seu problema e às vezes não é, né? E vai grana, vai tempo e em certos casos de repente não, em muitos casos um Prolancer acho que faz muito mais sentido. Total, se você for pensar em tipo, que tem uma média aí de alocação quando você vai pro mercado tradicional aí, o tempo que você leva para contratar um profissional passa dos 20, 30 dias, quem aqui já participou de um processo seletivo sabe como é que funciona. Às vezes você fica rodando aquele processo semanas. E aí com a Bossa você chega, entra a gente,
Deu o apply lá, você submeteu o teu projeto, a galera vai olhar e o match é muito rápido porque a gente tem uma base muito grande de profissionais. Então varia às vezes de 10 dias úteis a 15 dias úteis no máximo, para você alocar um time dentro da tua empresa. E o que é que vocês dois fazem aí dentro? Qual que é o trabalho de vocês? Porque vocês não são prolancers, né? Vocês trabalham dentro da Bossa. Hoje em dia eu sou desenvolvedora full stack, eu trabalho no time de produto da Bossa, mas eu também estou dividindo meu tempo com o time de foundation, que basicamente a gente cuida da parte de engenharia do código. Então a gente sempre está pensando nas melhorias para o código da plataforma da Bossa, que é onde as pessoas se cadastram, onde elas veem as vagas e tudo mais. Hoje eu atuo aqui como tech manager, né? Aí varia, né? Tem gente que chama de engineer manager, e aí vai do seu gosto, né? Mas eu sou hoje responsável por gerenciar os times técnicos que a gente tem. Então quando você entra com a gente na contratação de um modelo nosso, você tem um time de professional services para te sustentar. E aí você tem um tech manager, uma delivery manager e um account executive que vão fazer com a gerência da equipe para você. Então, além de você ter, Gabi, isso aqui é, irmão, mind blow. Então, além de você ter uma squad alocada num tempo recorde, tu ainda tem uma galera que gerencia a squad para você. Então, tira o custo e desonera os seus profissionais nesse sentido, entendeu? Exato, né? Então, tipo, o contato do ProLancer com o cliente, ele vai existir, mas não vai ser aquela coisa quando tu tá pegando um freela e vai, tipo, ter que ficar gerenciando o contrato, pagamentos, tudo com o cliente. Não, toda essa parte a Bossa, ela cuida pra te focar no trabalho que tu tem que fazer, seja tu um desenvolvedor, um designer, um PM. Muito legal, gente. E qual que é o tamanho de vocês hoje dentro da Bossa mesmo? Eu não sei se vocês têm esse número exato, mas mais ou menos assim. Tem 56 pessoas, se eu não me engano, trabalhando internamente na empresa. Aí a gente tá nas diversas áreas, né? A gente tem o time de tech interno, a gente tem o time de operações, que é basicamente o time que cuida dessa parte dos ProLancers, né? O time de vendas, a gente tem o time de marketing, o time de people, enfim, 55 pessoas, 56 ali mais ou menos, dividida entre os times. E bem, um assunto legal que a gente puxou para conversar aqui nesse vídeo, pessoal, é sobre alguns processos que vocês começaram a perceber a necessidade de criar e melhorar, tanto internamente quanto com esses squads, né, que ficam alocados aí com os clientes. E uma dessas iniciativas é uma squad específica que a Letícia já mencionou aí, que é a tal da Foundation, né? Engasguei aqui para falar. E conta um pouco mais pra gente sobre como que vocês começaram a perceber, então, aí essas necessidades. E depois eu queria saber o que é a tal da Foundation com mais detalhes. O que aconteceu, Gabs, é que a gente começou a crescer. E aí, como a gente lida com um time técnico, a gente normalmente trabalha com problemas sérios, a gente começou a perceber que tinha um gap de métricas, de qualidade. E que acho que a dor de qualquer pessoa que trabalha com tech hoje é você mensurar isso, né? E aí a gente começou a ver que tinha um gap muito grande daquilo que a gente fazia e que a gente tinha um time tech interno. E aí quando a gente falou, beleza, como é que a gente organiza então esse meio de campo? E aí a gente trouxe algumas ferramentas para avaliar métricas. Tem um estudo muito bom aí sobre Dora Metrics. E aí que eles trazem algumas métricas que são para você mensurar uma qualidade, que é o Lead Time for Changes e outras coisas do tipo. E aí, quando a gente botou isso internamente, a gente falou, beleza, a gente tem um problema, que na verdade não era um problema de qualidade, era um problema de alinhamento com aquilo que o mercado fazia, entendeu? A gente falou, vamos resolver. E aí a gente trouxe para eles, para a squad interna, e aí a Leti é uma das pessoas que estava lá, trouxe para eles a necessidade de a gente adequar isso com o mercado, e aí eles trouxeram a solução pra gente. Basicamente o que vocês fizeram foi ver que tinham várias coisas que poderiam ser melhoradas, e não foi uma coisa tipo assim, não, a gente acha. Vocês usaram ferramentas para métricas mesmo. Tá. E você pode falar... Tipo assim, pode falar. Não, eu só ia perguntar algumas dessas métricas, assim, eu não sei. Beleza. Linhas de código? Não, né? Pelo amor de Deus. Se você tá ouvindo isso, desconsidere. Pelo amor de Deus. É isso. Então, a gente... Na verdade, essa foi a primeira coisa que a gente falou. Tipo, mano, não dá pra avaliar por linha de código ou por tempo, entre aspas, codado, porque isso não reflete absolutamente nada. Você que é desenvolvedor sabe que num dia tu escreve 10 mil linhas, outro dia tu escreve 2 e essas 2 valem mais do que as 10 que você escreveu no dia anterior. Então a gente pegou algumas métricas que pra gente eram muito importantes. Primeiro a gente pegou o impacto, que é a razão entre o code impact
e o Pull Request Impact, que é o impacto cognitivo do seu código desenvolvido. Caraca, como assim impacto cognitivo? Porra, o bagulho é foda. É foda mesmo. Desculpa o palavrão, se ele podia falar, já falei. E aí, quando você... Esse impacto cognitivo, o que ele analisa? Ele analisa o tamanho do seu código versus a quantidade de locais que você mexe. Então, por exemplo, se você está criando um controller, e aí esse teu controller, você não está só mexendo no controle, tu tem que mexer em várias partes do código para fazer aquele controller funcionar, isso aumenta a capacidade cognitiva. Entendeu? Isso torna mais difícil você mexer no seu código. Então, por exemplo, vou criar uma classe específica, sei lá, um get pagamento. Um get pagamento nunca é só você fazer um get pagamento. Tu tem que ir lá, conectar com o fornecedor externo ou não, ou entrar numa API de pagamento. Então tem toda uma parada que a gente mede, que é justamente isso, que é para saber se a pessoa está sendo efetiva nesse sentido. E aí, essa foi a primeira métrica que hoje a gente analisa todo dia. E aí todo santo dia eu entro e analiso. E aí tem as horas métricas, que é uma delas é o lead time for changes, que é o tempo que um commit leva para ser feito o deploy. Então é o tempo que aquela alteração, da hora que você commita, a hora que você entrega, ele analisa esse tempo, né? Ah, pô, Pedro, mas e aí isso não quer dizer nada? Não quer dizer, mas tipo assim, se você começa a manter sozinho, vai dizer aqui, ô Gabs, sozinho nenhuma métrica quer dizer nada, são apenas números, né? Você precisa interpretar, se você falar que 9x não quer dizer nada. Então, quando você pega esse lead time for change e você vai analisar, quanto menor é o lead time for change, significa que você entrega, a tendência é você entregar mais valor para o cliente. Entendeu? Porque você está sempre commitando, fazendo sempre o deploy. E se você mantém isso junto com a frequência de deploys, um change failure rate baixo, que, ou seja, a porcentagem de falha nessas mudanças, e um mean time to recovery ok, que significa que você, mesmo que você falhe, você conserta rápido, significa que você tem um fluxo de desenvolvimento coeso, né? Ele funciona. As mudanças chegam, sobem, sem falhas, né? Porque a pipe não quebrou. Quer dizer, se você tiver uma pipe também decentemente, né? Seja dito. Então significa que você tem um fluxo coeso em que ele não quebra. Então, tipo, a probabilidade de você entregar um valor para o cliente é extremamente alta. Entendeu? E aí vocês pegaram essas métricas, aplicaram... Isso, e aplicamos isso no squad interno. E falaram, beleza, a gente precisa melhorar essa métrica aqui porque significa que o nosso cognitivo, o que é cognitivo mesmo? Impacto cognitivo. Nosso impacto cognitivo está muito alto, a gente está mexendo em coisa que está impactando muita coisa. O nosso time to deploy... E aí, na verdade, isso foi o Gabs que falou, né? Assim, pra mim, eu falei assim, caos. Quando a gente aplicou internamente. Não que, porque, tipo assim, o que acontece é que a galera desenvolve muito software orientado a... Todo mundo aqui já desenvolveu software orientado ao que me disseram, né? Então, faz essa demanda aí, mas essa demanda é do quê? Não sei, só tem que fazer. Todo mundo já passou por isso aqui. E aí, quando a gente aplicou internamente, a gente viu que tinha muito disso. Não tinha um data-driven. A gente não era orientado a algumas métricas. E aí, apesar de funcionar, porque a squad funcionava, a gente entregava valor, sempre entregou, a gente viu que dava para ser melhor. Dava para eliminar alguns gaps. Então, tipo, por exemplo, uma coisa que hoje não acontece mais, por exemplo, é reunião todos os dias. Por quê? Porque não via necessidade disso. Então, a gente eliminou. Outra coisa que não acontece mais são dezenas de horas de código. Porque quando a gente viu que o impacto cognitivo podia ser maior no menor tempo, porque a gente agora tem a métrica, sabe o que isso quer dizer, a galera agora trabalha com muito mais eficiência de forma muito mais inteligente. Então agora todo mundo tem tempo para malhar, para ir para natação, entendeu? Para fazer as coisas que tem direito de fazer. E que antes não tinha, né? Porque era uma correria. Exato, e eu acho que vale dizer também que essas métricas, elas não trouxeram melhora só na qualidade do código, né? A gente mudou toda a nossa questão do nosso Git Flow para poder melhorar o formato como a gente subia as coisas, a gente melhorou a questão do refinamento. E também, como o Pedro falou, a gente viu que não tinha necessidade da gente ter reunião em todos os dias da semana. Então a gente definiu que na quarta-feira é o nosso dia sem reuniões, que daí a gente consegue focar 100% em código, em refinamento, ou seja, qual é a task que tu esteja fazendo no momento. Isso é, tipo, ajuda a gente a ganhar muita agilidade dentro da squad. Voltando um pouco, né? Vocês fizeram esse estudo, métricas, caos, vamos resolver.
E aí, disso nasceu a iniciativa da Squad Foundation. Isso, basicamente a gente já tava com essa ideia há um tempo, né? A gente já tinha algumas refatorações que estavam rolando dentro do nosso codebase, só que não tinha ninguém que tivesse focado 100% do tempo para trazer ou para puxar melhorias nesse quesito. E como a gente estava focado em fazer features também pro produto e tudo mais, a gente acabava não tendo tempo para pensar em melhorias de código. Então a gente codava em cima do que a gente já tinha. A gente, tipo, até tinha ideias de melhorar, mas não tinha ninguém que conseguisse focar nisso. Então a gente conseguiu ali alocar um tempinho meu, de mais um outro tech lead e do nosso principal engineer, para a gente poder pensar em iniciativas para melhorar o nosso codebase. E nisso a gente está falando em questão de refatorações, atualizações de pacotes, implementação de novos pacotes também, tudo isso. Mas isso visando a gente também integrar os outros times que mexem no produto também, para que todo mundo tenha uma base de código, assim, para codar legal. Então a gente promove também em cima disso alguns, tipo, umas palestras, assim, falando internamente, para explicar sobre alguns conceitos novos ou coisas que a gente está trazendo que a gente acha legal de implementar. Legal. E assim, você tem um tempo específico para trabalhar na Squad Foundation e um outro tempo separado para fazer o trabalho de verdade, entre muitas e muitas aspas? Então, sim, mas não é um tempo tipo horas. A gente tem, toda vez que a gente vai fazer a planning da squad de produto em si que eu participo, a gente vê a quantidade de testes que a gente tem planejado e aí a gente vê quanto tempo eu consigo alocar para outra squad de Foundation. Então, por exemplo, na sprint passada, meu tempo estava 100% dedicado à Foundation para a gente conseguir mudar a versão do TypeScript, por exemplo, que a gente tinha ficado, sei lá, uns 2 anos sem alterar. Aí agora a gente conseguiu alterar, então teve muita coisa no código que a gente precisou mexer. Mas nessa sprint eu já tô com, tipo, 20% do meu tempo alocado. Então, tipo, bem menos tempo mesmo. Então, vai tudo dependendo do que a gente tem planejado. Isso não só pra mim, para os outros meninos que trabalham lá também. Se eu entendi direito, então, a Squad Foundation é um grupo de pessoas que se organizou para fazer as coisas que normalmente a gente acaba colocando embaixo do tapete e fala um dia a gente faz. Um dia a gente atualiza a versão, um dia a gente faz, melhora os testes aqui, um dia a gente refatora esse código, um dia a gente... É mais ou menos isso, né? Exatamente. E aí a gente tem um quadro lá que a gente vai jogando tudo que a gente pensa que seria legal de trazer. Então, tipo, vamos fazer uma suíte de testes no front, vamos fazer uma nova suíte de testes numa das APIs, vamos, sei lá, fazer tal coisa. A gente vai jogando lá. A gente não segue nenhum framework de tipo, organização, então a gente só joga lá as coisas. A gente tem uma dailyzinha todos os dias só pra gente organizando, mas conforme a gente vai terminando, a gente vai priorizando coisas novas que a gente acha que seria legal de trazer, e aí vai seguindo, assim. Esse nome Foundation foi uma coisa que vocês inventaram ou isso é baseado em alguma, sei lá, alguma outra empresa, alguma outra pessoa que fez isso, sei lá, porque às vezes a gente vê, pesquisa, né, e fala, não, vou fazer igual o pessoal lá da, sei lá, Netflix faz, e aí incorpora dentro da empresa. Sendo bem sincero, não tenho ideia, tá? Mas assim, começaram a falar, vamos, a Squad de Foundation, e aí falaram, por que Foundation? Porque é uma fundação, então basicamente é a fundação pra gente conseguir trabalhar em cima. Foi isso que foi me explicado. Agora, se isso veio de algum outro lugar, eu não sei te dizer. Mas eu tô seguindo com esse princípio, que é basicamente a fundação para que a gente consiga desenvolver melhor e que isso facilite também o trabalho de os outros devs que estejam no produto com a gente. Uma outra melhoria que vocês tinham comentado comigo antes da gente começar a gravar aqui, que vocês fizeram internamente, estão fazendo, né? É um novo fluxo de deploy? É isso? É isso, é um novo Git Flow aí que a gente está implementando. É o que eu te falei, quando a gente coloca as métricas, a primeira coisa que a gente vê são lead time for changes muito altos. O lead time for changes é o tempo que leva do commit para ele chegar no deploy. É o tempo que você leva do primeiro commit ao deploy. E aí, se isso é muito alto, significa que a gente leva muito tempo para entregar um valor para o cliente. E aí, por diversos motivos, tá? E a gente achou que, na época, a gente sabia que o nosso time trabalhava. Nós falou, puta, por que ele tá muito alto? E a gente foi ver que a gente tinha um Git Flow diferente daquilo que é mais amplamente utilizado no mercado. E aí, tipo, que são... Aí tiveram várias mudanças, a Leti pode explicar melhor, porque impacta diretamente
no dia a dia dela. Mas assim, então quando a gente estava muito alto, a gente falou, beleza, o primeiro passo é reduzir. E aí, tipo, eu tenho esse dado aqui, a gente já reduziu só com o Git Flow, em termos de entrega, quase 222%. Tipo, é bizarro, são 3 meses de diferença, assim. A gente começou a discutir e até implementar, levou uma média de 2 ou 3 meses. A gente ainda tá com alguns ajustes finos, mas a mudança é de quase 200 e poucos por cento de entrega de valor. Entendeu? Assim, é muito absurdo. Aí pode falar, Leti, explica um pouquinho desse Git Flow aí, porque muda vidas. Eu acho que antes de falar sobre o Git Flow em si, eu acho que é mais explicar que a gente muda também o formato como a gente faz as quebras das tasks, né? Antes a gente pensava assim, preciso desenvolver, sei lá, uma feature nova no produto, a gente só fazia deploy dela quando ela estivesse 100% pronta. Então, esperava back-end estar pronto, front-end, métricas, tudo pronto, para depois a gente poder fazer o deploy. E a gente teve essa mudança de mentalidade de que não tinha essa necessidade, né? A gente poderia muito bem fazer deploy do back-end ou do front-end usando feature flag para quando estivesse pronto, enfim, para não poluir o ambiente de produção, para a gente conseguir subir mais rápido. Então, acho que o principal foi a mudança de mentalidade e de pensar no formato diferente de quebrar as tasks, né? A gente começou a quebrar as tasks em coisas menores e que poderiam gerar um valor para o cliente de uma forma diferente. Então, uma rota, por exemplo, uma página, coisas que não precisam estar bloqueadas por outras. A gente começa fazendo elas, a gente desenvolve, sobe para o review, passa para dev, a gente testa, passa para stage, a gente tem outra pessoa que testa, para depois passar para prod. Mas isso, assim, questão de, eu acho que uma semana. Antes, fazer o fluxo inteiro, a gente tava levando, assim, questão de 2 meses, assim, porque era refinamento, aí dividia as tasks, aí fazia back, fazia front, integrava os dois, sempre dava algum erro, porque a gente acabava esquecendo alguma coisa, voltava, corrigia, testava, aí quando ia pra teste, geralmente a gente achava outra coisa, voltava de novo pra só depois ir pra prod, então acabava levando muito tempo e a gente viu que não tinha essa necessidade mesmo. Mas que legal que vocês estão conseguindo atacar isso aí, estão tendo essa visibilidade, né? Agora, assim, todas essas mudanças que vocês estão falando, elas são internas, né? Vocês estão estudando aí dentro da Bossa e, teoricamente, não tem a ver com os ProLancers que estão dentro dos squads externos. Mas parece que, de alguma maneira, essas coisas que vocês estão fazendo aí, que vocês estão estudando e implementando, impacta eles também. Como? Aí tu falou a verdade, agora é boa. Então o que acontece é o seguinte, quando as pessoas vêm atrás da Bossa, principalmente os ProLancers, eles procuram trabalhar em vários projetos que tenham relevância para eles. Então, quando o ProLancer vem pra gente, ele fala, mano, é a oportunidade de trabalhar em vários projetos, com outras pessoas sêniores, de eu expandir meu conhecimento e ganhar um dinheiro no processo. É isso. Tá? Essa é mais como uma piada. E aí, quando a pessoa vem e trabalhar com a gente, ele chega e encontra uma empresa que é baseada em data-driven, e isso é feedback de alguns ProLancers nossos, eles falam, porra, essa iniciativa é muito foda, né? Porque isso vai fazer com que eu melhore muito a minha qualidade. Então, tipo assim, tem gente que pegou isso e levou pra empresa que trabalha, porque alguns ProLancers nossos trabalham em CLTs e outros lugares. E aí eles falam, cara, essa iniciativa é muito foda. E aí, pro ProLancer, isso garante que ele não vai ser avaliado, ele não vai ser alocado em produtos e trabalhar em projetos em que não pense no desenvolvimento dele como profissional. Porque, tipo, eu vou olhar a métrica, eu olho todo dia e chego pro tech lead num projeto nosso e falo assim, pô, beleza, mas olha só, por que tá assim? Ah, não, porque aí começa, porque a galera, pô, hoje não pôde codar, hoje faltou, hoje, entendeu? E aí quando você começa, beleza, como é que a gente ajeita o fluxo? A gente pega isso que a Leti e a Squad Foundation fez aqui e a gente leva pra lá. Ó, talvez vocês não precisem trabalhar 24 horas na loucura. Às vezes, se a gente mudar o fluxo de Git, fique mais confortável para vocês codarem. E aí, quando a gente implementa isso, hoje são várias squads, são 134 profissionais aí mais ou menos, alocados, quando a gente leva isso para as squads, o efeito é extremamente positivo. Porque aí o ProLancer, que já trabalha numa carga horária reduzida, que é part-time, e ele começa a trabalhar com inteligência, em vez de ser aquela coisa orientada, igual a gente fala bastante no Twitter, né, que são os pasteleiros, a gente só frita pastel. Chega a demanda, frita. Chega a demanda, entrega. Não é mais assim. Então agora aquela demanda entra no backlog, você pensa sobre aquilo, e aí você desenvolve com o menor impacto cognitivo possível, para que seja muito mais simples de você desenvolver, muito mais rápido,
que onere muito menos débitos técnicos, coisas do tipo. Pedrinho, só fazendo uma correção. Não foi só a squad de foundation que implementou isso, foi a squad de produto mesmo. Então a gente usou a nossa squad interna de produto para conseguir testar para depois levar pros profissionais que trabalham com a gente. Peço perdão a todo o squad de produto. Pessoal, para quem tá vendo a gente nesse momento e de repente se interessou em se tornar um Prolancer aí, né? Pegar um trampo legal, um projeto bacana no tempo livre, ganhar uma graninha extra e por aí vai. Quais são os benefícios que essas pessoas têm sendo Prolancers da Bossa? Aí tu tá falando da elite, né? Aqui a gente tá falando já a questão da elite mesmo. O primeiro ponto é dinheiro no bolso. A gente vive no mundo capitalista, todo mundo gosta de grana. Então as nossas remunerações elas são extremamente compatíveis com o mercado. Eu posso até dizer topo de mercado, tá? Mas aí eu estaria sendo presunçoso, porque eu não conheço todo o mercado do planeta. Mas a gente tem as remunerações bem compatíveis. Além da questão de ser um trabalho descentralizado, você trabalha full remoto, não tem necessidade de ir ao cliente. O trabalho ele é fluido, então você não tem necessidade Pedro, eu preciso estar conectado com a câmera ligada, ou a 4, 6, 8 horas por dia. Pô, esquece isso. Não precisa. Você vai ter aí talvez uma flutuação entre 4 e 6 horas, dependendo da dinâmica aí do cliente e tal, e do trampo que você estiver prestando. Mas no geral é isso, cara. Assim, há outros benefícios. Aí é o comum da vida de quem trabalha remoto. É o work from anywhere. Você não precisa estar no mesmo fuso horário que a gente. Tem uma viagem, só vou poder comitar. Vai lá, irmão, viaja, comita lá onde você estiver, não tem problema pra gente. E tem também, pra mim, acho que um dos benefícios principais, fora a grana, pra mim, pessoalmente, é o fato de você poder atuar com gente que tá no topo do mercado também. Então, tipo assim, os nossos tech leads são absurdos. As pessoas que trabalham, os nossos devs, assim, cara, tem gente muito absurda no mercado. Então, a gente tem equipe nossa que trabalha com gente em vários fuso horários. Então tem equipe que tem 2, 3 fuso horários, porque um tá trabalhando na Alemanha, outro em Portugal, o outro viajou, tá trabalhando de outro lugar. Então você tem uma troca cultural, uma troca técnica muito forte e grana no bolso. Boa. E para quem tá vendo a gente aqui, não é desenvolvedor, é empresa, é CNPJ, e de repente falou, de repente seria legal, talvez, contratar o serviço dessa galera. E que tipo de empresa, que tipo de projeto que vocês costumam pegar? Ou depende? Como é que é? Boa. Sobre empresas, cara, a gente trabalha... Hoje a gente tá trabalhando nesse modelo aí. E é legal por vários motivos. E aí eu vou agora... É o jabá, não tem jeito. Principalmente porque você tem um tempo de alocação muito baixo. Então, se você vai no mercado contratar alguém, você gasta muito tempo e muito recurso procurando gente. E ainda tem depois o processo de onboarding, o processo de adaptação desse funcionário. Então, ele só vai devolver pra você, e aí, jogando limpo, tá? Só vai devolver pra você daqui a 2, 3 meses, a verdade é essa. Tem um rápido alocação, rápido tempo, você vai contar com pessoas que são sêniores de mercado. Vai falar, Pedro, mas como é que eu sei que ele é sênior e tal? Porque o nosso filtro aqui é feito em cima de pessoas que são especialistas. Então a gente contrata a gente no mercado com 10, 15 anos, pessoas que são fora da curva. Então a gente tem uma análise interna muito forte com relação a isso. Os nossos testes, as nossas coisas que a gente propõe aos Prolancers, eles são revistos constantemente. A gente tem um time que foca nisso, entendeu? A gente tem um time de pessoas que constantemente revisitam as testes, revisitam os processos para que a gente traga a galera do topo do topo do topo. E aí, se você está na empresa precisando desenvolver uma solução, Pedro, mas eu só preciso de front. A gente tem front. Só preciso de back. Temos back também. A gente precisa de DevOps. Nós temos DevOps. Eu queria um product design para ajudar numa solução para desenhar. Nós temos product design. Mas e se eu quiser só desenvolver o produto, pensar na idealização do produto? Nós temos product manager. Então, você não vai fugir da gente. É isso. Sempre tem uma solução para você. Muito bom. Então, para você que é profissional de tecnologia e tem interesse em tornar Prolancer, o link para você ir lá no site da BossaBox, a plataforma, se cadastrar, vai estar aqui na descrição, tá? O LinkedIn aí do Pedro, da Letícia, vai estar aqui na descrição também. Adicione eles lá, se quiserem tirar dúvida, trocar ideia, perguntar alguma coisa sobre a plataforma, eles estão à disposição, né, pessoal?
E se você for uma empresa e estiver procurando por esse serviço, a gente vai deixar um link específico aqui para você olhar as opções possíveis aí para entrar em contato com a Bossa Box. Eu queria agradecer vocês aí, pessoal, pelo papo, foi muito, muito legal mesmo. A gente que agradece pela oportunidade de estar aqui divulgando a Bossa. E a gente espera ver muita gente lá na Óbvia. Nossa, total, só tenho a agradecer, mano. Tipo, não é segredo pra ninguém aqui, dá licença, editor, se você for cortar isso. Eu sou um fã incondicional do Gabs, sempre fui. Acompanhar um tempão, tá aqui, paciência. E, mano, tipo, essa é uma oportunidade muito maneira da gente estar trocando ideia com galera tech, com a galera que é do nosso meio sobre isso. Faz diferença pra gente real, tipo, como pessoa. Aqui eu, Pedro, faz diferença pra mim como pessoa. E tenho certeza que faz muita diferença pra Bossa Box como empresa, né? Então a gente fica bastante feliz com isso. Bom, e se você gostou do vídeo, mais uma vez, todos os links citados estão aqui na descrição. Vai lá na Bossa Box, dá uma olhada na parte de ProLancers dele, vê se de repente você se encaixa, se é o tipo de trampo que você gostaria de fazer. E se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, por favor, que é disso que youtuber vive. E eu te vejo em breve, jovem. Ficou meio besta, mas acho que a gente vai manter. Tchau!